Anteriormente em Antes do Vazio de Estrelas. Essa visão de honra dele é um pouco distorcida, né? Porque se tiver que jogar sujo pra vencer um combate, ele vai jogar sujo. É a honra do nome, mas nas atitudes mundanas, assim, ele não tá tão preocupado. Opa, como assim? Ele é meu prisioneiro. Não, ele está em nossa cela, então ele é nosso prisioneiro. Pelo menos no momento. Mas pode ficar tranquilo, no que ele sair daqui, você vai poder continuar levando ele pra onde você ia levar. Nós vamos acorrentá-lo, mas não na masmorra, num quarto. Levaram ela, primo. Eu vou matar aqueles caras, eu vou arrancar cada dedo deles até eles me falarem onde ela foi. Nós vamos, calma. Isso, os dedos é bom. Ah tá, então bom, a gente desce lá normal. Eu tô meio irado ainda, meio desnorteado por causa do sumiço, né, da irmã. Então eu tô meio que com sangue no olho, assim, não tô nem pensando direito. Nada sabemos da sua irmã. O que a gente quer é aquele bastardo. O meu contato aqui na sua casa atende por Falea. Parágrafo 5º. Um golpe insidioso. Pego uma das mãos dele e já começo a enfiar o punhal na unha, assim. Aí eu gostei. De onde vocês são? Onde vocês foram contratados? E qual que era a ordem especificamente? Era pegar e fazer o quê? E quanto tempo faz mais ou menos isso? Ele está mentindo. Eu chego. Bom, cada mentira vai custar um dedo. Aí eu vou lá e já... Fendel, arranca aí as informações, depois a gente conversa. Beleza. Eu tenho um negócio pra fazer. Ah, e o último sobrevivente eu quero falar com ele. Ainda olha por todos os presos e fala, se eu fosse vocês eu falaria, boa noite. Bom, eu costumo ser um cara de palavra, então você falou um pouquinho, você também falou e você não falou nada, eu aponto pro outro cara. Então eu já vou com o punhal pra enfio no pescoço dele, assim, não dou nem tempo dele falar nada, assim. Eu tenho uma espada, né? Tem. Eu corto a cabeça do que mentiu. Um morreu porque não falou nada, falando isso em voz alta. Agora tem mais um que mentiu, agora temos só vocês dois, agora vocês podem falar a verdade e sobreviver. Ou podemos matar os dois? Eu aponto pro outro assim, melhor você começar a falar também. Eu dou uma bica na cara dele. Quem te deu autorização pra cuspir no chão da minha casa? Eu dou um murro na cara dele. Quem faz a regra aqui sou eu. Sir Fendel, eu acho que os nossos amigos, talvez com alguns minutinhos para pensar melhor, organizar as ideias, acho que eles vão chegar a uma conclusão. Vamos fazer assim, então. Vocês vão ter até de manhã pra pensar, cada um no que lembra. Aqueles homens, debaixo daquela tortura, disseram que foram contratados em Porto Real por um cavaleiro Westerosi que chegara há pouco tempo na cidade. O sujeito não tinha heráldica, não tinha sotaque, não tinha nada demais, mas ele tinha metade do pagamento à mão, e isso é o bastante para qualquer grupo de mercenários. Ele, esse contratante misterioso, veio junto com um grupo de mercenários como que para garantir o sucesso da empreitada, mas ele próprio não entrou no castelo. Mas eu já chego lá. A missão, como você já sabe, era localizar um pequeno grupo liderado por um membro da Patrulha da Noite. E desse grupo, eles deveriam raptar Aeron, o bastardo Velaryon. Depois de 2 dias viajando pelo campo e conversando com camponeses, eles conseguiram o rastro de Aeron, que nesse ponto já se encontrava nas terras dos Barteld. Era o fim da tarde quando os mercenários chegaram na região e esperaram ocultos na floresta. Talvez você se lembre disso. Segui os rastros dela e você já viu ela de longe, na copa de uma árvore. Só que, para além da árvore, você teve a impressão também de ver um movimento, mas bem longe. Pode ser o vento, pode ser qualquer outra coisa. Pois é. Então, o cavaleiro contratante se separou do grupo de mercenários, entrando no povoado de Javali Gordo, e quando voltou, já era noite.
Ele disse que ficariam ali, esperando o contato de uma conhecida. Os mercenários já estavam ficando preocupados com a tempestade iminente, quando finalmente uma mulher, oculta em um capuz e com uma mochila nas costas, apareceu no campo de visão deles. O cavaleiro foi até ela e conversaram longe dos ouvidos dos mercenários. Então ela se despediu, aparentemente voltando para o castelo, e o cavaleiro se virou para os mercenários mostrando a mochila. Dentro tinha equipamentos de escalada e mantos escuros. Graças àquela mulher, agora eles tinham a informação de onde encontrar o alvo e talvez fosse preciso eliminar o patrulheiro e outros prisioneiros no caminho. Mas ao menos eles não teriam de se preocupar em um primeiro momento com os guardas Bartelt, pois distrações seriam executadas internamente, com incêndios, e externamente, com uma pequena unidade de apoio bélico que atacaria o povoado. E mesmo ao perder as unhas e alguns dentes, aqueles 2 homens juraram não saber a quem pertencia esse tal apoio bélico. Juraram que nunca nem viram eles, que não eram mercenários de Porto Real. E apontaram para aqueles outros 2 corpos na cela, 2 prisioneiros trazidos após a escaramuça. Aqueles homens talvez pudessem dizer de onde vieram os atacantes externos, pois faziam parte daquele grupo. Mas, agora, um deles estava sem a cabeça e o outro estava com a garganta vazando. Ademais, na floresta, em posse dos equipamentos, da informação e do plano, quando os mercenários perguntaram quem era aquela mulher, o cavaleiro apenas disse que ela trabalhava no castelo e que hoje em dia se chamava Faleia. E foi isso. A sessão de tortura não conseguiu extrair informações mais concretas do que essas. Um dos torturados, aquele que não se vestira igual aos outros homens, parecia franco em suas falas, como se não tivesse nada a perder. Mas ainda assim, a sensação era de que ele guardava algo importante. Já o outro sujeito se contradizia às vezes, conforme o castigo crescia. Em dado momento, ele parecia simplesmente falar o que vinha à mente, a fim de evitar mais dor. Talvez, interrogar os 2 de modo separado pudesse levar a investigação a novos caminhos. Daí a ideia de deixarem os prisioneiros relaxarem um pouco, por enquanto. E nesse meio tempo... Certo, eu vou pro salão. Eu quero falar com minha esposa, Lady Ayelet. A sua esposa chega. Meu lord? Eu só não apresentei a senhora Bartelt antes por uma questão de timing. Então agora vai. Nascida na casa Swan, Aelif foi criada como cortesã em Porto Real. Então você pode imaginar ela como uma jovem de 18 anos que gabarita a imagem clássica de uma lady, com longos cabelos escuros e vestido. Em meio à rebelião do Robert, ela voltou para a sede da casa Swan, o castelo chamado Elmo de Pedra, nas Terras Tempestuosas. E após a guerra, se casou com Daven. Mas isso é história para outro parágrafo. Milady, eu sei que é tarde, mas eu preciso que você fique muito atenta com suas governantas, todas. Aconteceu alguma coisa referente a elas? Então, não sei se é com elas, entendeu? Mas a pessoa que deu a dica sobre nosso castelo usa um codinome, muito provavelmente, Falea. Então, prezo que para nenhuma, nem a mais íntima das governantes, você passe mais informação alguma. Esse nome me parece estrangeiro. E tem alguma governanta, mulher ou servente que possa ter algum sotaque, requinte ou algo assim estrangeiro? Não, eu não percebo nada nessas moças. Elas estão há um bom tempo com a gente. A exceção talvez da Jane, que chegou há 2 meses. Mas não percebo nenhum tipo de sotaque. A Jane chegou há 2 meses. Ela acho que morava no povoado e ela foi muito bem nos testes de admissão. Apesar da origem simples, ela tem um tato muito bom para as etiquetas da corte.
Se você não conhecesse e não soubesse de sua origem pobre, você diria que ela foi uma... Foi educada ou algo parecido? Agora que você falou, talvez, mas o que acontece, o que passa pela sua cabeça, meu lord? Chame a Jane, por gentileza. Não, e eu vou pedir... Mande um guarda lá pra masmorra e peça pra eles darem uma pausa. My Lord, Sir Corbin? acho que temos realmente muito o que conversar. Temos, mas... Alguma notícia de Izzy? Olha, meu primo, nenhum dos batedores retornaram ainda. Ele coça a cabeça assim, fala. Ela deve ter se escondido. Eu torço, torço. E aí, nada da Jane chegar? A sua esposa chega e ela chega com a Rose. A sua esposa fala: não encontramos a Jane. Filha da puta! Não é possível. Será que levaram ela também? Levaram porra nenhuma. Jane é uma traidora maldita. O quê? Ela deve estar com a Izzy, Eu concordo, primo. Vagabunda, eu sempre desconfiei dela. O Corbin tá, mano, tipo, sem palavras. Corbin, você que era mais próximo de Jane, o que você sabe dela a não ser o que ela tem no meio das pernas? Ah, sim, bem, fora isso não muito. Mas não tínhamos tempo para conversar muito. Mas até onde eu sabia, ela era uma garota do vilarejo, simples, que foi escolhida por nossa lady. Não sei muito mais do que isso. O que realmente achei estranho, my lord, de todas, pelo menos essas conversas iniciais que tivemos com esses prisioneiros, é que, bem, estamos agora suspeitando que Jane está infiltrada, mas se dermos alguns passos atrás, nosso amigo Corvo veio até aqui por mero acaso, se abrigar da forte chuva, não é isso? O porquê ter então alguém aqui infiltrado? É isso que não está fazendo muito sentido para mim? As peças não estão se encaixando. Mas como você chegou à conclusão que foi ela que envenenou os guardas? Porque ela tinha toda a confiança. Apesar dela ser uma origem simples, humilde, Jane parecia de muito bons tratos, estudada, falava bem, tinha conhecimentos. Sim, realmente. Jane parecia estudada. Se ela era do vilarejo, a gente pode perguntar se as pessoas conheciam ela. Rose, Pois não, senhor. Rose Clay é a governanta do castelo, compartilhando com o mestre a intendência do local, só que mais focada no trato com os serviçais. Ela é natural da região e esposa de Rowan Clay, o chefe militar. Rose tem profundas marcas de expressão em seu rosto de 40 anos. As marcas dão a ela um ar de preocupação, de tensão, e na presente madrugada, o seu rosto está ainda mais marcado. Quem viu Jane nascer e crescer no vilarejo? Não sei dizer agora, senhor. Talvez meu esposo saiba. Desconfio que a Jane foi quem levou Lady Isme, viu, mano? Eu também desconfio, porque elas sempre estavam juntas. Eu pedia pra ela cuidar da Izzy sem saber que se tratava de uma traidora. Você não tem culpa, primo. Nenhum de nós tem. E o Corvo, tá onde? Você viu o Corvo George Weller lá no pátio, assim, de relance. Ele estava tratando de uma ferida. Certo. E o mestre estava o ajudando? O mestre estava ajudando na tenda, né? Ele estava mais entre os outros feridos. Certo, certo. A porta abre, um soldado chega. É um dos batedores, ele fala: senhor, achamos Lady Isme. E onde ela está? Onde ela está? Sir Corbin abaixa a cabeça. Ela, desculpa o meu linguajar, meu lord, mas ela é uma bestinha. Ela está aqui. E aí ele apresenta ela, puxa ela para dentro. E ela entra, assim, ela tá toda suja de terra, ela tá arriscada, assim, parece que ela andou no meio de arbusto e tudo. Ela fala: antes que vocês me deem uma bronca, eu preciso falar sobre a Jane. Bom, o personagem fica de joelho assim, começa a chorar e rir ao mesmo tempo. E abraça ela assim, enquanto ela tá falando assim. É com alegria que ouço sua fala. Fale.
Eu preciso que meu irmão me largue. Seu irmão te ama muito, fale. Eu suspeitei da Jane. Muito boazinha ela. Gente boazinha assim. Esconde coisas no armário. Isso não era de hoje, essa suspeita. Mas até então era apenas isso. Uma suspeita de sabe-se lá o quê. Ismay nunca teve prova de nada. Mas depois que voltou para o castelo, lá no parágrafo 1º, ela procurou Jane e não achou. Em algum momento em meio à ceia do parágrafo 2º, Ismay se retirou após terminar de comer, procurou a Jane e não achou. Jane era apenas uma serviçal e ninguém deveria estranhar o seu sumiço. Mas para Ismay, de repente, aquilo virou um bom jogo. Você tem que entender que não há muita coisa para fazer dentro de um castelo em meio a uma tempestade. Então Ismay começou uma brincadeira em que ela, a destemida investigadora, saía em uma jornada para solucionar o sumiço de Jane. E a garota sorriu, satisfeita consigo mesma, quando, passando perto da cozinha, escutou a voz da procurada. Olá, com licença. Ainda temos aquele chardonnay na despensa? O próximo passo foi seguir Jane até as torres, onde em uma antessala com cobertura para aquela tempestade toda, foi possível ouvir. Boa noite, capitão. Jane, justamente você que eu queria ver. O que você trouxe aí? Eu trouxe uma bebida quente para ajudá-los na guarda de hoje. Muito prestativa, como sempre, hein? Deixa eu ver. Maravilhoso. Acredito que deve dar para todos os guardas. Sim, 2, 4, 6, 5. Sim, acertou o nosso número. Eu vou distribuir para os homens. Muito obrigado pelos seus serviços. Imagina, disponha. Depois houve toda aquele bagunça, aquele ataque. Fogo, fogo! Tem um invasor, homens. Quando aquela coisa toda estava acontecendo, ela saiu fora e eu segui ela. A hora que ela falou eu segui ela, eu já dei aquela olhada, tá ligado? Tipo, continua. Eu peguei um dos pôneis do povoado e eu segui ela por quase uma hora. Ela estava a cavalo. Ela estava primeiro a pé, mas ela chegou num lugar e tinha um cavalo lá. E aí eu fui seguindo ela, bem de longe, é claro, para ela não me perceber. E aí... Aqui. Os cumprimentos da casa. Alguém vai ver o que foi isso. A moça tem razão. Tá cheio de bicho nesse mato. Ilumina aqui. Isso é uma pegada? Acho que não. Vamos voltar então. Você já viu ela com o Lorde? Nunca. Mas o cavaleiro já. Deve ser importante. Sei. Bom, ela se encontrou com alguém vestido com roupas escuras e eu não consegui ver direito a pessoa. Não estava sozinha. Uns 3, 4 guardas juntos. Eles também tinham roupas escuras, sabe? Parece que esse cara, o cara que liderava esse grupo,
Ele tinha uma bolsa assim desse tamanho. Ele deu essa bolsa para Jane. Eu entendi. De repente vocês pagavam um pouco para Jane. Alguém veio e deu um salário maior para ela. Bom, foi isso que eu vi. E aí eu voltei para contar a história. Em que direção eles seguiram? De Porto Real. Eu sei porque eu já vim de lá uma vez. Ela tinha mochila, ela tinha bagagem, ela estava de viagem mesmo, sabe? Ismi, você fez um ótimo trabalho. Eu sei que eu fiz. Mas você vai ficar trancada no seu quarto. Eu levanto, dou um beijo na testa dela. Você pode pedir a comida que você quiser que o Mr. Bevan vai fazer. Mas o que seu irmão falou, eu não posso discordar. Como assim? Eu acabei de salvar o dia? Você sabe o perigo que você se meteu? Você poderia ter sido raptada, poderia ter sido... Poderia também. Violada. Também. Nós pensávamos que você estava morta. Eu não. Você vai ficar trancada no seu quarto. Isso é muito injusto. Eu falo no ouvido dela, eu vou te dar alguma recompensa depois, fica tranquilo. Meu Deus, mas ainda assim essas peças não estão completamente encaixadas porque ela já está aqui há mais ou menos 2 meses. E, como já disse, esse prisioneiro veio para cá somente por acaso. Como que eles sabiam que ia acontecer uma tempestade e que iam se abrigar aqui? Talvez eles não tenha sido tão por acaso assim. Então o Corvo está envolvido nisso também? Chame o Corvo. Ah, olha só, a casa toda reunida aqui no salão. Que bom que me chamou, Lorde. Eu também queria falar muito com o senhor. O senhor guardou o meu prisioneiro longe das minhas vistas. E como a sua casa não me parece mais um lugar seguro, tenho planos de partir na primeira luz, levando Aaron comigo. Bom, então é bom você começar a mudar seus planos. Quem mais sabia da sua caminhada? Apenas as pessoas com quem eu peguei um prisioneiro. E aonde você pegou esse prisioneiro? Em Driftmark, como ele mesmo disse. Há quanto tempo faz isso? 1 mês. Foi uma viagem arrastada. De Driftmark, fui até Porto Real. Ficamos 2 dias lá. Um dos prisioneiros que morreu ontem veio de lá. Então, viajamos pelas terras da coroa, onde encontrei aqueles 2 voluntários e os demais prisioneiros. O resto o senhor já sabe. E você saiu há quanto tempo do norte, Lorde Corvo? Uns 5 ou 6 meses. Alguém na porra do caminho sabia que ele ia passar por aqui. Que é o caminho natural da volta. Sim, mas como ele teria certeza que ele iria parar aqui no castelo? Isso que é estranho. Caralho, que merda, hein? Então é o seguinte, Lorde Corvo. Se você quiser ir embora, você pode ir. Se você quiser esperar o prisioneiro, você vai ter que esperar, porque eu não vou liberar ele. O patrulheiro demonstrou a sua desaprovação à ideia. Argumentou novamente que o castelo não era um lugar seguro e que se garantia passando despercebido em uma viagem rápida. Mas ao mesmo tempo entendeu que Lord Davan também teve perdas e que precisava saber mais sobre os eventos daquela noite. Propôs, então, uma investigação, algo que o próprio Davan já considerava realizar. E se a história de Aaron fosse verdadeira, sobre o tesouro Targaryen e tudo mais, então que qualquer valor adquirido a partir dessa investigação fosse repartido entre eles. Até onde eu sei, você é um corvo e corvos não... Sim. Eu não tenho e não posso possuir posses. Mas a patrulha da noite pode. E estou aqui como representante da patrulha. Qualquer ganho que eu conseguir será levado para o Castelo Negro. Sabe o que eu acho engraçado, Sr. George? Não tenho ideia. Esses homens que vieram invadir o nosso castelo atrás do seu prisioneiro tinham um informante aqui dentro. Mas o senhor estava numa chuva muito forte e então encontrou o nosso castelo e decidiu procurar por abrigo, não foi isso? Antes da chuva, sim. Interessante. O que acontece é que a pessoa que conseguiu essa aliança com a pessoa que estava no nosso castelo tinha certeza de que vocês parariam aqui. E já que você não contou pra ninguém, e como disse foi bem por acaso, a única pessoa que, entre aspas, tinha certeza que iria vir para o nosso castelo é você.
O senhor está conseguindo seguir o raciocínio que eu estou tentando trazer aqui? Confesso que não, senhor. Eu sou um corvo andarilho. Eu paro nos lugares. Simples assim. Antes daqui, parei em lugares. Depois daqui, pararia em outros lugares. Você entende? Sim, então eles fizeram um acerto e tanto, bem, infiltrar alguém assim durante 2 meses, para que talvez o senhor passasse por aqui, pelo nosso castelo? Uma aposta e tanto, não? Sobre isso eu nada sei. A questão é que alguém sabia que vocês viriam pra cá. Só você pode nos dizer quem sabia disso. O que torna estranho tudo isso é que, como o senhor mesmo disse, não era uma certeza, e sim uma possibilidade. Logo, não havia como ninguém ter certeza de que você viria pra cá, a não ser você. Alguém indicou o caminho desse castelo pra vocês? George, ficando impaciente, apenas reforçou a ideia de que foi atraído para o castelo unicamente por causa das condições climáticas. Agora, seguindo o raciocínio de Corbin, como que Jane esteve lá por 2 meses, esperando por George, sem saber com certeza que o corvo andarilho passaria lá? A conta não fecha. A menos que Jane estivesse infiltrada por outros motivos. Novidades sobre o Cortês? Não, sinto muito. Isso eu consegui na forja. No tempo que estive aqui, ninguém veio falar com o ferreiro. Ele tinha esses livros velhos, mas não são marcações dele. Eu quero rolar um teste pra ver se, tipo, ganhar pelo menos se ele tá, tipo, desconfortável com as perguntas, assim, tipo, tentar ter algum site aí dele. Não, nem precisa rolar, vai. Você consegue ver assim, que ele não tá ligando mínima pelo problema que vocês estão passando. Se tem um infiltrado ou não, ele não tá nem aí com isso. O desconforto dele no momento é por causa do ferimento e essa sensação de que ele pode perder esse prisioneiro dele. Pra mim ficou um pouco claro que ele faz questão desse prisioneiro. Muita questão desse prisioneiro. Sim, ele faz questão do prisioneiro. O que dá a entender que pra ele não é um simples prisioneiro. Pois bem, senhores. O que me dizem? Investigar mais sobre o bastardo e criar uma sociedade aqui? A Casa Bartel e a Patrulha da Noite? Sobrou alguma das pessoas que estavam junto com ele? Algum dos prisioneiros ou só ele? Só ele. Bom, eu falo assim. Bom, acho que a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso lá fora. O que acha, Sr. George Veller? Ele olha meio estranho assim pra você, olha pros demais dentro da sala. Falta algumas horas para o amanhecer. Adoraria ter uma definição assim que o sol raiar. Eu vou meio que acompanhando ele assim pra fora do castelo. Aí eu falo assim pra ele. Eu respeito muito a Patrulha da Noite. O trabalho de vocês é único aqui em Westeros. É uma pena que às vezes acontece, né, de estarem no lugar errado e na hora errada, se depararem com uma invasão de um castelo e infelizmente alguns homens perderem a vida. Quando eu termino de falar, eu enfio meu punhal assim no coração dele. Caralho. Que isso, mano? Eu tô fora do castelo, então não tá dentro do... Não, você tá fora de si, né, cara? não tô mais dentro do castelo, então eu ofereci pão e sal, mas não tá dentro mais. E é isso, tem que ser pragmático aqui, o cara quer ferrar com nós, cara. Você não vai escapar livre. Vai pagar por isso.